Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Por que é tão difícil orar? Áudio número 6. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que ela seja encorajada a buscar um relacionamento mais efetivo em sua presença. E somente através da oração, ela poderá manter um diálogo contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se a oração realmente é tão importante para Deus, não deveria ser mais fácil orar? Quando um aluno de doutorado em Princeton perguntou o que resta no mundo para a pesquisa da dissertação original, Albert Einstein respondeu: informe-se sobre a oração. Alguém precisa se informar sobre a oração. Citado no Leadership Journal, inverno de 1983. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmos 55, versos 22. Jamais esquecerei o dia 13 de janeiro de 2007, o dia em que o meu filho fugiu de casa. Eu sempre soube que essa era uma possibilidade. Quando meu irmão Stephen tinha mais ou menos a idade de Christian, de vez em quando ameaçava fugir. Ele fazia a sua pequena mala com todos os seus objetos mais preciosos e a colocava junto à porta como uma advertência. Ele nunca partiu realmente, mas a ameaça estava ali. O que eu não havia previsto com relação a Christian era que ele me diria que estava partindo. Tínhamos acabado de almoçar e eu estava limpando a mesa quando ele me perguntou se eu poderia dar-lhe uma garrafa térmica com chocolate quente. Perguntei se ele estava saindo jogar futebol e ele respondeu: não, mamãe, estou fugindo de casa. Uau, isso é fantástico, disse eu. Você tem ideia para onde vai? Para o norte, eu acho. Sim, vou para o norte, respondeu ele. O norte é bom, comentei. Sempre gostei do norte. Você se importa se eu perguntar por que você vai agora? Sabe, neste momento da sua vida? Pense nisto, mamãe. Nunca acontece nada aqui. Tem você e o papai e os 2 cachorros e isso é tudo. Como é que eu vou ter histórias para contar? Respondeu ele. É um bom motivo, concordei. E o que você vai fazer para arranjar dinheiro? Acho que virei para casa nos fins de semana, respondeu. Bem, isso é ótimo, disse eu. Do que mais você precisa? Vou levar uns 2 bons livros. O cobertor do cachorro, um pacote de biscoito e acho que vou levar a pistola de bolas que o papai me deu no Natal. Eu não levaria a pistola, avisei. Você só tem permissão para usá-la com a supervisão de um adulto. Ele pareceu muito desanimado. E o que faria se houver cobras? Derrame chocolate quente nelas, sugeri. Ouvi dizer que elas detestam isso. Finalmente, a mochila de Christian estava cheia e ele me deu um grande abraço antes de sair pela porta dos fundos. Aonde vai ser a sua primeira parada? Perguntei. Acho que vou parar perto da grande velha árvore junto ao lago, disse ele. Ótima escolha. Eu amo você. Dê notícias. Falei enquanto ele saía. Assim que ele chegou até a porta, corri para cima e fui para a pequena varanda na sala de jogos. Ela dá uma visão clara da velha árvore. Por isso me ajudaria por algum tempo, mas eu ainda tinha de inventar uma estratégia para manter Christian à vista quando ele saísse dali. Decidi que levaria os cães para passear e o seguiria. Se ele me visse, eu simplesmente fingiria estar surpresa e diria: puxa, desculpe, eu não fazia ideia de que aqui era o norte. Observei enquanto Christian sentava-se no cobertor e tirava um de seus livros da mochila. Embora se considerasse crescido, ele ainda parecia um garotinho para mim. Observando, o meu coração doeu, pensando no dia em que ele sairá para o norte e para a vida adulta. Cerca de 15 minutos depois, ele começou a recolher suas coisas. Fiquei observando para que lado ele iria, pronta para sair atrás dele com a velocidade da luz. Ele ficou em pé por alguns instantes, olhando para a direita e depois para a esquerda. Aparentemente o norte não é tão fácil de se identificar como se pode supor. Ele pegou a sua mochila e a colocou novamente no chão, e a pegou de novo, então percebi que ele estava vindo para casa.
Corri para baixo e estava com os braços afundados até os cotovelos em água e sabão quando ele entrou pela porta dos fundos. Bem-vindo ao lar, eu disse. Ele passou por mim resmungando. Good times, good times. Bons tempos, bons tempos. Para os não iniciados, essa é uma música de Billy Ray Cyrus, que ficou popular nos Estados Unidos no programa da Disney Kids, Hannah Montana. Naquela noite, quando os cachorros já tinham recuperado o cobertor deles e Christian estava enfiado na cama, perguntei-lhe como havia sido a aventura para ele, e ele respondeu: Eu me diverti, mamãe, mas teria me divertido mais se minha mochila não estivesse tão pesada. Lance as suas preocupações sobre ele. Pensei no comentário de Christian por algum tempo naquela noite, e tenho pensado nisso desde então. Fiquei pensando em quantos de nós ficamos nos sentindo oprimidas por causa das coisas que carregamos por aí, dia após dia, até que a nossa bagagem atrapalhe o nosso prazer pela jornada. E mais, perguntei-me por que deixamos isso acontecer. A bagagem é inevitável. Quem dentre nós pode passar pela vida sem recolher um pouco de vergonha, de medo ou de insegurança, não é mesmo? A questão é por que insistimos em nos agarrar a essas coisas, protegendo com os ciúmes o nosso lixo como se valesse a pena guardá-lo. A Bíblia nos lembra para lançarmos as nossas preocupações sobre o nosso Pai, porque Ele nos ama e não permitirá que seus filhos venham a cair. Salmos capítulo 55, versos 22, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Embora tenhamos o convite claro de Deus para desfazermos as nossas malas pesadas, parece que achamos muito difícil fazer isso. Preferimos carregar esse peso conosco e aceitar a oferta de Deus. Algumas semanas depois da tentativa de fuga de Christian, eu estava pregando em uma igreja em um domingo pela manhã e fiz duas perguntas. Como seria se entrássemos por aquelas portas nessa manhã com toda a nossa bagagem invisível? Por que razão carregaríamos nossa bagagem de volta para casa conosco, em vez de descarregá-la em oração? Após o culto, fiquei por ali por algum tempo a fim de estar disponível caso alguém quisesse conversar. E eis algumas das respostas que as pessoas me deram. Não tenho tempo para orar. Estou cansada demais para orar. Começo bem, mas depois me distraio. Para ser sincera, não tenho certeza de que Deus me ouve. Identifico-me com essas preocupações, mas estou convencida de que se pudéssemos entender que a oração é um presente e não é uma obrigação, que é algo que devemos aguardar com ansiedade e não uma avaliação, isso revolucionaria as nossas vidas. Não se trata de como oramos bem, mas de quem está ouvindo as nossas orações. Por que não oramos? Então a minha pergunta é esta: se a oração é um presente de Deus para nos ajudar a viver neste planeta caído, por que achamos tão difícil orar? Vamos ver algumas das ideias compartilhadas pela congregação naquela manhã de domingo. Uau! Temos carregado bagagens quando poderíamos lançá-las aos pés da cruz. Nós temos vivido vidas frenéticas e não temos deixado as nossas preocupações na presença de Deus. A palavra de Deus diz em Salmos, no capítulo 55, versos 22, entregue suas preocupações, entenda também anseios, ansiedades ao Senhor, e Ele o sustentará. Ele manterá você, jamais permitirá que o justo venha cair. É Ele quem te sustenta na destra das suas mãos. Mas você só pode receber essa paz que excede todo o entendimento se você de fato for até Ele, apresentar as suas dores, as suas alegrias, as suas frustrações, as suas dúvidas, medos, temores. Se você abrir seu coração com Ele, se você dialogar, se você se permitir se derramar em sua presença. É possível e está acessível ao alcance de uma oração. Quanto tempo você vai perder pensando quando eu vou ter tempo para orar? Você tem tempo de orar nesse instante. Nesse instante. O que você estiver fazendo, fale com Deus. Se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, fale na sua mente. Se você puder, mova os seus lábios.
como você se sentir melhor, mas fale com Deus. Fale com aquele que é poderoso para parar a tempestade, com aquele que é poderoso para abrir o mar e os pés dos seus filhos passarem a seco. E, no entanto, os cavaleiros de Faraó perecerem afogados. Tenha fé e confie que Deus, Ele está no controle de tudo, absolutamente tudo. Quer você queira, quer não, quer você creia, quer não, Ele sustenta o mundo na destra das tuas mãos. E todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados e Ele sabe tudo que vai ao seu coração. Permita-se ir além de uma vida religiosa. Permita-se ir além. Permita mergulhar. Tenha uma imersão através da oração, do relacionamento com Deus, da leitura da palavra. Permita-se ser tocada e transformada, porque uma vez em que você verdadeiramente entra na presença dele, assim como foi com Jó, você não sai a mesma pessoa. Você sai melhor, para a glória de Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.